boa tarde, meus queridos e maravilhosos alunos. Professor Givanara para mais uma aula, meus queridos, de legislação. Aula mara, meus queridos, aula top, aula sobre direito. Espero que vocês começaram a estudar o direito constitucional. Na próxima semana eu vou destrinchar nosso assunto de direito constitucional, Ketley e tal. Mas olha só, Ketley, quero que você estude o direito do trabalho, que é o que nós vamos focar aqui, minha querida. Direito do trabalho é super, hiper, mega importante. O porquê, professor Gilvan? Porque vocês vão saber os direitos e deveres e as obrigações de vocês, que as empresas têm com vocês, e também, se você um dia for empreendedora, se você vai ter que pagar os direitos trabalhistas dessas pessoas. Então, o direito trabalhista ele é muito, muito importante. Apesar das transformações e alterações que fizeram de 2017 para cá, que é chamado da flexibilização das leis trabalhistas, para poder gerar mais emprego e menos processos jurídicos entre o empregador e o empregado. Então, o direito do trabalho, ele acaba relacionando essas duas figuras, o empregador e o empregado. A relação entre eles é regido, meus caros, pela CLT, Consolidações das Leis Trabalhistas. Vamos lá, Nina, vamos focar aqui para que a gente possa entender e aplicar os direitos dos trabalhadores na atualidade e de maneira autônoma. Então, a gente vai continuar reconhecendo os fundamentos legais do direito do trabalho. Como eu falei para vocês, antes de nós adentrarmos sobre o direito do trabalho, nós vamos ver onde é elencado, onde o direito do trabalho deve ter obediência. Sabemos que a Constituição Federal, a Constituição tem vários artigos, do artigo 6 até o 11. Do artigo 6 ao 11, nós temos direitos do trabalho, certo? O direito do trabalho, onde nós vamos falar do fundo de garantia, nós vamos falar do seguro-desemprego, nós vamos falar do salário mínimo, nós vamos falar de 13º, nós vamos falar da reforma da Previdência. Caraca, professor, até isso que nós vamos trabalhar. Natalice de Joaquim Pires, certo? Natalice de Joaquim Pires. Este assunto é de suma importância para vocês, meus queridos alunos, porque, como diz vários autores sobre o ensino, a verdade é libertadora. A partir do momento que você sabe quais são os seus direitos, deveres e obrigações, você não vai ser enganado, certo? Então, o direito do trabalho ele é importante demais, que às vezes a gente nem sabe. E na aula passada, eu falei de alguns incisos dos direitos sociais. Eu falei para vocês de alguns incisos. Veja só o inciso 20, o inciso 21, o inciso 22, o inciso 23 e o inciso 24. Olha aí o artigo 7 da Constituição Federal. Proteção do mercado de trabalho da mulher mediante incentivos específicos nos termos da lei. A mulher ela tem proteção, professor, no mercado? Tem sim, gente. Nós vamos trabalhar isso aí para vocês. A mulher ela tem proteção, sim, contra abusos, contra assédio, contra desigualdade salarial. Só porque um diretor de imagem é homem, deve ganhar mais do que uma diretora de imagem que é mulher, como falo para vocês, só por causa do sexo. Na própria Constituição Federal, exatamente no artigo 3 da Constituição, artigo 3 da Constituição Federal, fala que não pode haver distinção entre raça, idade, sexo, cor e origem.
Ah, professor, não pode haver nenhum tipo de distinção ou discriminação em relação no mercado de trabalho, em relação à idade, sexo. Um exemplo, claro, que eu digo para vocês, uma pessoa que pede currículo. Estamos selecionando funcionários. De preferência ou exclusivamente mulheres. Isso é um tipo de discriminação. Não pode. Professor, eu já vi anúncios que querem exclusivamente só mulheres, sendo que essa função poderá ser exercida também por homens. Se o cargo for justificado em relação a se for que a mulher não pode exercer, certo? Se for algo que poderá colocar em risco e depende muito da capacidade física em relação à mulher, tudo bem. Mas se não for justificado, meus queridos Ketley, minha querida Natalice, o pessoal aí de Francinópolis, Parnaíba, Queimada Nova, Ribeira do Piauí, tem bastante aluno aqui hoje, presencialmente aqui do Ribeira do Piauí, todos vocês aí, nós temos que entender que o mercado ele protege, ele dá incentivos específicos. Professor, outro assunto que nós vamos trabalhar é sobre o aviso prévio proporcional. O aviso prévio proporcional ao tempo de serviço foi modificado. A nova lei modificou o aviso prévio. É tipo, o que significa? Depois eu vou explicar com mais propriedade, mais profundeza. Significa o seguinte: você pede demissão, você não tem direito ao aviso prévio, você pede demissão. Agora, se você é demitido, você tem o direito de ser comunicado 30 dias antes da sua demissão. Você vai trabalhar 30 dias, o aviso prévio. Você vai trabalhar 30 dias e o seu horário de trabalho será reduzido para você procurar emprego nesses 30 dias. O aviso prévio ele pode ser dividido em indenizado ou trabalhado. O aviso prévio proporcional ele pode ser classificado como aviso prévio trabalhado, que é isso que eu estou dando um exemplo, Cat. Um exemplo, Natalice. Tu trabalha numa empresa comigo. E eu resolvo te demitir e digo assim, olha, a partir do dia 25/10 ao 25/11, você já vai procurando outro emprego. Porque eu vou lhe demitir no dia 25/11. Eu estou fazendo um aviso prévio. Trabalhado. Você tem mínimo 30 dias até procurar emprego. Se o trabalho é 8 horas por dia, você pode reduzir sua carga horária 2 horas. De 8 horas semanais, de 8 horas diárias que nós trabalhamos, que a lei trabalhista ela prevê que você deve trabalhar 8 horas por dia. E esse horário pode ser reduzido para 6, porque os outros 2 é para você procurar emprego, certo? Isso se for um aviso prévio trabalhado. Agora, se for indenizado, eu não quero ver nem tua cara. Ele vai te pagar para não ver nunca mais tua cara, que é o que acontece nos outros dias. É o que acontece. Professor, redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas, de higiene, saúde. Gente, vocês já ouviram falar em técnico de segurança do trabalho? Técnico de segurança do trabalho, ele faz o quê? Ele faz as normas, ele faz com que os colaboradores obedeçam as normas, que é chamadas normas regulamentadoras, que é chamada de NR01, NR02, NR03, e são mais ou menos 36 NRs, que são normas regulamentadoras em relação à saúde, higiene e segurança do trabalho. Um exemplo de NRs que diz os EPI e os EPC. O que significa? Equipamentos de proteção individual. EPC, equipamento de proteção coletiva. O que é isso? É obrigação das empresas fornecerem equipamento de proteção individual para os seus colaboradores, para proteger ele contra qualquer
acidente. Reduzir os riscos inerentes ao trabalho. Se você vai operar uma máquina, tem que ter equipamento de proteção coletiva. Então, minha querida Ketley, o que eu estou explicando aqui que significa NRs, normas regulamentadoras, certo? Regras, normas regulamentadoras que existem. Então, a própria Constituição diz que o empregador ele deve fornecer essas NRs para você. O empregador, ele deve, entendeu? Ele deve fornecer esses tipos de equipamentos. Deu para entender aí, minha querida Ketley? Deu para entender, minha querida Ketley? Que eu estou tentando explicar para vocês. Professor, e o inciso 23? Adicional de remuneração para atividades. Gente, se você tiver uma atividade que ofereça perigos, que possa, penosas, pessoa debaixo de um sol escaldante, penosas, é um sol totalmente escaldante. Depois, Ketley, não se preocupe que eu vou destrinchar cada inciso desse. Insalubre e perigoso, um lugar muito insalubre e perigoso. Vai ser adicionado dentro da sua remuneração, Ketley, 10, 20 a 30%. Aquele de subir a torre para trocar a lâmpada, exatamente, ali é algo perigoso. Vocês sabiam que o pessoal que trabalha na Eletrobras, eles trabalham na Água de Teresina, na Cepisa, eles que exercem essas atividades perigosas, insalubres, eles recebem um adicional. Ah, professor, o correio, o cara que trabalha nos correios, ele recebe algum adicional de remuneração? Recebe, penosa, porque ele trabalha no sol escaldante. Um sol escaldante, entendeu? Então, ele recebe sim, em relação ao que foi colocado aqui para vocês. Certo, meus queridos? Então, temos que tomar bastante cuidado. Deu para entender? A gente tem que tomar bastante cuidado em relação a isso. Certo? Entender que cada atividade ela pode receber uma adicional em cima da sua remuneração. Ok? A aposentadoria é direito meu, professor? Uma vez uma aluna, Ketley, me perguntou se não tinha como no contra-cheque dela não viesse desconto desse nomezinho assim, ó, INSS. INSS. Ela queria que não viesse mais desconto do INSS, né, que é o Instituto Nacional de Seguridade Social. O que significa isso, Ketley? Você contribui para um fundo, para você se aposentar futuramente. Você tem que ter um tempo de idade e contribuição para poder se aposentar. Então, a aposentadoria é um direito social previsto em lei. Entendeu? Tem que ficar. Então, por exemplo, você tem que trabalhar. Só o que dizem os especialistas, Ketley? O que diz? Os especialistas dizem que a gente não pode ficar só esperando pela aposentadoria. A gente, quando pegar a indenização do nosso tempo de serviço, colocar um negócio para empreender, para poder complementar a renda de aposentado. Isso depende do seu valor e também depende do seu propósito de vida. Entendeu? Isso vai depender de um com o outro. Tem gente que quer sossego, não importa se vai ganhar um salário mínimo ou 2. Se der para ele comer, dormir e ficar tranquilo, tranquilo. Não é algo ruim. Agora, se você tem muitas pessoas que morando com você, muitas, e depende do seu sustento, você é uma pessoa também muito doente, algo do tipo, claro que uma aposentadoria de um salário mínimo não vai dar para suprir suas reais necessidades. O povo já está se aposentando. Quem é que está? Tem
tem que ficar rica, milionária. O povo já está se... quem está rico, milionário, claro, se aposenta mais cedo, Ketlin. Eu mesmo, se eu ficasse rico, milionário, eu me aposentava. Só que eu ia empreender. Eu ia empreender para poder preencher a minha cabeça fazendo alguma coisa. Porque eu acredito... Não, se você sair gastando tudo, você ficaria pobre em menos de 2 anos. Como acontece algumas pessoas que já ganharam o Big Brother Brasil, a Fazenda, já ganharam na loteria e estão pobres. Saíram aí gastando tudo, certo? 1 milhão, 1,5 milhão. Se você pegar esse 1 milhão ou 1,5 milhão e tentar investir para fazer mais 1,5 milhão, tá certo. Mas o problema é que a gente não faz isso. Entendeu? O problema é que a gente não faz isso. É difícil. Esse tipo de disciplina é muito difícil, Ketlin. Deu para entender? Ter esse tipo de disciplina. Então, a própria Constituição... Vamos lá. O trabalho da mulher. Vou explicar para vocês. Em relação à igualdade da mulher. Preste atenção à leitura que eu irei fazer do artigo 5º, inciso 20. Presta atenção. O artigo 5º do inciso da Constituição de 88 são iguais em direitos e obrigações. A completação física da mulher exige norma de proteção ao seu trabalho. A relação da força física, a gravidez, por conta disso, a Constituição conferiu a proteção específica ao mercado da mulher, que é a proteção do mercado de trabalho da mulher mediante as leis. Por exemplo, tem um projeto de lei, eu não lembro, Ketlin, um projeto de lei de um deputado que ele quer colocar que 3 dias que a mulher ela pode ter uma licença de 3 dias em relação ao período menstrual, tá? Ao período menstrual. Que tem até um projeto de lei chamado pobreza menstrual. Pobreza menstrual, que é entregar às mulheres os absolventes, tanto prefeitura como estado. E já existe também um projeto de lei, ainda não foi aprovado, para, por exemplo, a mulher ela tiver o período de cólica menstrual, seus 2 a 3 primeiros dias do período do ciclo menstrual, elas ficarem em casa, tanto da escola como no trabalho, sem prejudicá-la no trabalho ou em coisa. Ainda não foi aprovado, mas se for aprovado, é mais uma forma de proteção da mulher. É mais uma forma de proteção da mulher. Não é legal isso? Então, isso, a própria Constituição, os próprios legisladores, eles têm que trazer esse tipo de dispositivo para proteger vocês. Um exemplo, proibição de diferença de salário em funções de critério. Por exemplo, a Ketlin, ela é técnica em finanças. Ela é técnica em finanças. E o João é técnico em finanças. Se eu for pagar a Ketlin, R$ 2.500. Se eu for pagar o João, é 3.000. Isso não pode, sendo que eles exercem a mesma função. Então, na legislação, gente, não é e fica evidente, é proibido esse tipo de discriminação. No artigo 373, a linha A da CLT diz assim, ó: é vedado publicar anúncio de emprego na qual haja referência de sexo. Preferencialmente, exigimos sexo feminino e mulheres bonitas. Eu já vi uma propaganda, um anúncio, onde ele exigia mulheres bonitas. Mulheres bonitas. Cara, isso é totalmente inconstitucional e também fere o direito do trabalho, de acordo com o artigo... Decore isso aí, Ketlin. De acordo com o artigo 373. A linha A
da CLT. Extremamente proibido. Referente de sexo. É vedada por motivo de sexo ou gravidez. Tipo, eu não vou contratar você porque você está grávida. Ah, eu vou demitir você porque você está grávida. Quem nessa empresa engravidar vai ser demitida? Não pode. A mulher ela é assegurada por lei. Ela é assegurada por lei se caso eu contratar a Kathleen numa empresa, de porventura ela engravidasse e a empresa quisesse demiti-la, não poderia, porque ela é assegurada por lei. É vedada considerar o sexo para determinar a remuneração, formação ou ascensão. O cara sobe de cargo porque é homem. Não, ele subiu de cargo porque ele é homem. Ah, eu vou pagar melhor ele porque ele é homem. Isso não pode, é proibido. É vedado também exigir atestado ou exame de gravidez para admissão ou permanência no emprego. Olha, eu vou te contratar, mas eu quero que você faça um exame de gravidez antes de entrar na nossa empresa. É totalmente proibido. É proibido. Contrato de experiência por 90 dias sem assinar carteira é totalmente vedado, é proibido. Eu já vi empresas exigindo atestado de gravidez antes de fazer a contratação. É vedado impedir o acesso ou aprovação em concurso por motivo de sexo, ou gravidez ou gênero. O gênero. Entendeu? A pessoa pega e vai contratar o outro e o outro diz: "Ah, eu por motivo de gravidez eu não quero contratar você". Isso aí é totalmente errado e também por motivo de opção sexual, certo? Ah, eu aqui nessa empresa eu não contrato homossexuais. Totalmente proibido por lei, tá? É vedado proceder o empregado revista íntimas, pegar no seu corpo, pedir para você ficar nu, ou algo do tipo. Esse tipo de revista íntima é totalmente proibido, além de ferir o artigo 7 da Constituição Federal e também o 373, ainda pode ser enquadrado igual o direito penal. Assédio sexual pode ser enquadrado como assédio sexual. Então, gente, tem muita coisa que a gente tem que colocar na cabeça. Cara, professor, eu não sabia eu não sabia dessas questões de direito do trabalho. E aí, Kathleen, conseguiu absolver este assunto? Olha só o aviso prévio, professor. Proporcionar o tempo de serviço ser no mínimo de 30 dias nos termos da lei. O que seria aviso prévio, professor? O que seria aviso prévio? Não há necessidade de trabalhar durante os dias referente ao aviso. Se eu te demitir, eu não quero ver nem tua cara. Pronto, isso é aviso prévio indenizado. É alguém que te demite e não quer ver nem tua cara. Agora, o aviso prévio trabalhado, você se desliga da empresa, porém você pode trabalhar dentro da empresa por esses 30 dias até conseguir um novo emprego. Porém, 2 horas a menos do seu trabalho você pode optar, ou 7 dias corridos durante o tempo de aviso. Você pode trabalhar 7 dias corridos ou você pode diminuir, certo? A questão. Então, pedido de demissão, se a pessoa pedir demissão, ele vai ter que cumprir o aviso prévio de forma integral, até o empregador arranjar outro. Pode ser ao contrário, professor? Pode. Quando alguém te demite, você pode ter o aviso prévio indenizado ou trabalhado. Mas se eu pedir demissão, professor, você pode ter o aviso prévio trabalhado, porque até o empregador arranjar outro
outro trabalhador. Porém, você não tem direito à redução da carga horária de trabalho. Então, o aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, pessoal, ele houve uma mudança. Em 2011, o aviso prévio de até 90 dias entrou em vigor com a publicação da Lei 12.506, no Diário Oficial. O que significa isso, Ketley? Ele prevê, antigamente tu tinha direito a 30 dias, certo? A 30 dias de aviso prévio, quando fosse demitido. Hoje, é por período. Cada ano, ele pode durar 90, 45 ou 60 dias. Ele pode durar. Então, o que significa? Vejam só a diferença. Antigamente, o aviso prévio era 30 dias. Antigamente. Agora, o aviso prévio ele passou a um limite de 90 dias. 60 mais 30 dias atuais. Então, vocês passaram a ter direito a 20 dias. Pelo menos se você tiver passado 21 anos na mesma empresa. Presta atenção. Na mesma empresa. Na mesma empresa. Então, demissão, tire suas dúvidas. Ó. Como é hoje? O trabalhador tem direito a 30 dias de aviso quando é demitido. Se o empregado não quiser que cumpra o período, ele deve pagar o valor, que é o chamado indenizado. Olha só a simulação. Eu trabalho 2 anos. Eu trabalho 2 anos. Eu trabalho 4 anos. Eu trabalho 10 anos. Olha, veja quanto é que você vai ganhar de aviso prévio indenizado. Ó. Tá vendo? Valor para ganhar o aviso prévio, tá vendo? Então, esse aviso, o que muda com a nova lei? Para se ter o 30 dias, para se ter 30 dias para o período de 1 ano de trabalho. Antigamente não era assim. Ketley, se tu trabalhasse 6 meses, se tu fosse demitido, tu tinha direito ao aviso prévio. Hoje não. Só depois de 1 ano. Então, para cada ano a mais de trabalho, o aviso prévio é acrescido 3 dias. Até o limite de 60 dias extras, totalizando até 90 dias. Ah, professor, entendi. Entendi agora. Entendi. Eu passei 1 ano na mesma empresa. Na mesma empresa. Eu passei 1 ano. Eu tenho direito a 30 dias. Se eu passei mais 1 ano, tu tem direito a 3, ó. Mais 3. Se eu passei mais 1 ano, então eu estou 3 anos. 3 anos. Tu tem direito a mais 3. Então, tu tem direito a quantos dias de aviso prévio? 30, com 3, 33, 33, com 3, 36 dias. Deu para entender, Ketley, o cálculo? Deu para entender o cálculo? 1 ano de carteira assinada na mesma empresa, vocês têm direito a 30 dias. 1 ano na mesma empresa, vocês têm direito a 30 dias. Professor, se eu passei 2 anos na mesma empresa, eu tenho direito a quantos dias? 33 dias. Por quê? Para cada ano a mais de trabalho, o aviso prévio é acrescido de 3 dias até o limite de 60. Deu para entender? De forma bem simplória, se passou de 3 dias, se passou 3 anos, é quanto? 36. Professor, se eu passei 4 anos na mesma empresa, mais 3 dias. Mais 3 dias. Então, vamos lá. 3 mais 3, 6, mais 3, 9. Então, eu tenho 39 dias de aviso prévio indenizado. Professor, se eu passei 5 anos, 30, mais os outros 4. 4 vezes 3, 12. 12. Se eu passei 5 anos, 30, mais 3 vezes 4, 12. Então, 30, 42 dias. É mais ou menos essa regra, certo? É mais ou menos essas regras. E o tempo de trabalho, o aviso, de 1.200, aí tu vai ganhar 1.400, 2.000, 20, 7.500 e 20, 9.000. Então, quanto mais tempo tu passar na mesma empresa, Cat, mais indenização você ganha. Professor, o seguro e a saúde do trabalho em proteção legal.
A redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde. Seguro contra acidente de trabalho, cargo do emprego, sem excluir a indenização, se caso ocorrer. Se caso você estiver trabalhando numa empresa e acontecer um acidente, você tem direito a uma indenização, certo? Outra coisa que eu falei para vocês, o adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres e perigosas. Preste atenção. O que é um adicional de insalubridade? Essa é a diferença. O que é insalubridade? O que é periculosidade? O que é penosidade? A diferença dos três. Gente, se eu estiver falando muito rápido, me perdoe. Vocês poderão dizer, professor, não entendi, eu volto. Todo mundo entendeu o que é um aviso prévio indenizado, trabalhado? Qual é a nova lei hoje? Como é que é feita a nova lei? O que a nova lei exige? Então, adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei. Termos que, enquanto o adicional de insalubridade seja devido ao trabalhador que exerce seu trabalho exposto a algo prejudicial à saúde. Se algo for prejudicial à saúde, ele recebe a insalubridade. Insalubridade. Professor, se eu recebo um adicional de periculosidade, é devido ao empregado que preste serviço em contato permanente em elementos inflamáveis ou explosíveis. Por exemplo, se tu trabalha num posto por exemplo, eu contrato a Kathleen para trabalhar num posto de gasolina. Eu digo, olha, Kathleen, o salário aqui é 1.500. Só que tu recebe um adicional de periculosidade como extra para você. Eu vou te dar assim de brinde. Tá errado. Não é um benefício, é uma obrigação. Não é um benefício espontâneo, porque o patrão está dando aqueles 30, 10, 15% a mais no seu remuneração, porque ele é bonzinho, não, é porque a lei obriga. Então, quem trabalha em posto de gasolina, abastecendo seu carrinho, sua moto, eles têm um adicional de periculosidade. Eles têm. Certo? Então, cuidado, para não ser enganado e dizer que eu estou ganhando um adicional porque o meu patrão é bom, é bonzinho. Cuidado, tem patrões que, infelizmente, acabam abusando da autoridade ou das leis, certo? Toma cuidado. Então, vocês já sabem o que é um adicional de periculosidade. Professor, um adicional de penosidade é devido aos empregados que prestam atividade geradora de desconforto físico, psicológicos, superior ao decorrente do trabalho normal, ainda que não foram definidos claramente quais são essas atividades. A legislação, ela precisa classificar quais as atividades consideradas penosas. Outra coisa que vocês precisam notar. O adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres, perigosas, elas não são acumulativas. Elas não são acumulativas. Como assim, professor? Você não pode receber um adicional. Você não pode receber um adicional de insalubridade e, ao mesmo tempo, de periculosidade. Não é acumulativo. Toma cuidado com isso, porque tem gente que pensa que é acumulativo. Não é. Entendeu? Totalmente diferente. Não é. Certo, meus queridos? Conseguiram entender, compreender? Então, a penosidade é isso. Os empregados que prestam atividade geradora de desconfortos e etc. Então, gente, eu trouxe aí para vocês direitos sociais, de acordo com o artigo 7, inciso 23. Ok? Então, vamos lá. Professor, me mostre os percentuais, entendendo a diferença desses adicionais, que muita gente confunde. Quais os percentuais da insalubridade? Por exemplo, eu trabalho num lugar que tem muita poeira, calor, umidade, ruído, luminosidade, produtos químicos.
agentes ergonômicos, radiação. Por exemplo, um técnico de radiologia, ele recebe, professor, um adicional de insalubridade? Recebe, Ketley. Ele recebe. Quais são os percentuais, professor? 10, 20 ou 40% sobre a sua remuneração. Um exemplo, eu ganho R$ 1.100, professor. Eu ganho R$ 1.100. Se o grau de porcentagem for de 30%, eu vou ganhar 330 a mais no meu salário. Então, minha remuneração, segundo o artigo 189 e 192. 189 e 192, que fala sobre os adicionais de insalubridade e periculosidade. Base de cálculo em cima é o salário mínimo, ó. Já da periculosidade, que é maior, é sobre o salário básico, quanto você recebe, não é sobre o salário mínimo. É o quanto você recebe, de acordo com o seu piso salarial, algo do tipo. Deu para entender? Tranquilo, Ketley? Essa parte é importante, Ketley, essa parte que eu estou explicando, para você entender o cálculo. Professor, periculosidade. Se eu trabalho numa empresa que alta tensão, exemplo, aquele exemplo que tu deu do porte, o cara sobe lá no porte, ele trabalha com alta tensão, o salário dele é 2.500. 2.500 salário. Ele vai ganhar quanto a mais de 2.500? Ele vai ganhar 30% em cima de 2.500. Ele vai ganhar. Caraca, professor, que bacana. Não existe, certo grau, ou não existe, meus queridos, nesse adicional de periculosidade, ele é fixo, é 30%, não tem como baixar. 30% e pronto. Não tem como baixar. Conseguiu compreender, meus amores? Essas questões, elas são muito importantes, pois eu ganho 2.500 vezes 30, dividido para 100, dá 750. 750 mais 2.500, tu vai ganhar no final do mês salário bruto, 3.250. Salário bruto, tu vai ganhar 3.250. Deu para entender quanto é que você vai ganhar? Esse é o teu salário. Então, se você trabalhasse no lugar, em alta tensão, ganhando 2.500, ia ser o adicional de periculosidade sobre o seu salário ia ser 750. Então, no final, tu ia ter uma remuneração bruta. Por que te fala de remuneração bruta? Porque não tem desconto ainda do INSS e não tem desconto ainda do Vale Transporte, que tem um desconto, Ketley, do Vale Transporte sobre o teu salário. Se caso tu optasse pelo Vale Transporte. Deu para entender? É muito importante. Tá onde, professor? Tudo no artigo 189 e 192 da própria CLT. Outro, aposentadoria. É um direito garantido, gente. Tal direito é mais uma vez tratado na nossa Carta Magna. Mais uma vez, no artigo 201 e 202, sendo regulado pela Lei 8.213 e 8.212, que houve também uma reforma da Previdência. Depois eu vou mostrar para vocês essa reforma. Olha só um exemplo, essa hora que eu quero que vocês prestem atenção. Cálculo do INSS a partir de 2021 com a tabela. Então, essa tabelinha, meus queridos, vocês têm que fazer uma porcentagem. E eu vou deixar este cálculo para aula de terça-feira ou de segunda, para fazer com calma com vocês, para vocês não se perderem, tá? Professor, quais os tipos de aposentadoria? Existe a aposentadoria por tempo de contribuição, existe a aposentadoria especial por tempo de contribuição, existe a aposentadoria por idade, existe a aposentadoria por idade de pessoa com deficiência, existe a aposentadoria por invalidez,
existe a aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência, existe a aposentadoria por tempo de contribuição do professor, certo? Mas muita gente pensa só nessa aposentadoria, certo? Professor, a insalubridade, o que é chamado diferença de salário? Não, a insalubridade chama-se de uma adicional. Tu tem o teu salário, tu recebe um adicional sobre aquele salário. Por exemplo, tu ganha 1.500, sobre a insalubridade gira em 30% sobre os 1.500, 2.500, que vai ser 750. Então tu vai ganhar os 2.500 mais assim, ó, dessa maneira aqui, ó. Tu ganha 2.500. É o teu salário, que o patrão disse. Só que tu trabalha numa coisa muito insalubre. Então, você vai ter 30% a mais no seu salário, que corresponde a 750. 30% de 2.500 é 750. Qual vai ser o seu salário bruto? Qual vai ser o seu salário bruto? É a soma do 2.500 com 750. Então, no final, tu vai receber 3.150. Tu vai receber no final 250. Deu para entender, Natalice, Guilherme? Então, o que eu estou querendo dizer? A insalubridade é chamada diferença de salário, não é diferença de salário. Você vai falar no termo mais técnico. É um adicional salário. Professor, quanto é o salário de um administrador? Certo? Hoje no mercado estão pagando um salário que varia de R$ 1.500 a R$ 4.800. O salário ele varia, vai depender da função que você exerce. Tá? O pessoal aí de Queimada Nova fez uma pergunta. Professor, quanto é que ganha hoje um administrador? O administrador ele vai variar de região para região e vai variar de função para função, certo? Você pode trabalhar na área de recursos humanos, você pode trabalhar na área de logística, você pode trabalhar na área de mercado financeiro, você pode trabalhar numa área de administração de materiais, você pode ser empreendedor. Então, esse salário ele vai variar de acordo com a função que vocês vão exercer. Então, não tenho como dizer aqui para você o salário real. A média salarial ela varia entre 2.500 a 4.800. Pode chegar a 10.000? Pode, se você for um grande empreendedor. Um exemplo, você muito bem, como grande empreendedor, pode ganhar muito mais, certo? Porque você está aí com esse salário enorme. Tranquilo, meus queridos alunos? Próxima aula, estudem o artigo 7 da Constituição Federal. Tá bom, pessoal? Estudem, pesquisem. Na próxima aula eu vou destrinchar, eu vou trabalhar a Constituição Federal de maneira mais detalhada, no artigo 7. Até a próxima. Boa semana para vocês. Tchau, tchau.